Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio, é uma continuação, né, do episódio anterior do nosso podcast de informações agronômicas e de curiosidades sobre o mundo dos bioinsumos e da biotecnologia, o nosso querido F1 Biocast. Estamos aqui aí, de novo, né, ou ainda, com o professor Adailson Feitosa, para a gente retomar um assunto que a gente começou a discussão no episódio anterior, né, professor? Sobre o que era mesmo? Qualidade de produtos biológicos. Isso aí. Ele deixou o recado para que não perdessem. Então, estamos aqui. Então, professor, continuando, né, a discussão aí do episódio anterior, a gente começou a falar sobre... A pergunta foi, o que você mais gosta de discutir sobre os bioinsumos? E aí veio na sua cabecinha aqui, qualidade de produtos biológicos, né? É algo que a gente tem demandado demais, a sociedade tem demandado demais e tem exigido muito a qualidade, né? Então, continuando, né, o tema polêmico aqui, queria fazer mais uma pergunta para você. Qual que é o cenário atual, professor? Eu sei que você trabalha muito com isso. Nos seus laboratórios, você tem uma equipe já treinada, né, para trabalhar bem com isso, para, além de pesquisar, caracterizar micro-organismos, também fazer toda essa análise daquilo que a gente já tem no mercado, né? Então, de uma forma geral, no cenário geral, qual que é qual que é esse cenário atual, né? Onde que a gente está acertando, né? Onde que a indústria de produtos biológicos está acertando e no que a indústria de produtos biológicos mais erra? Pensando em qualidade. Pensando em qualidade, né? Thaís, eu acho que o que a indústria está mais acertando, onde a indústria está mais acertando é na formulação. A gente viu nos últimos anos um salto absurdo de qualidade de produto baseado na formulação, que automaticamente me vai induzir ou melhorar aí algumas características do produto. Então, formulação a gente avançou muito, né? E onde a gente está mais errando é na formulação. Também. Onde mais acerta, onde mais erra. Exatamente. E aí, até reformulando a pergunta, né? Não só na indústria, mas a gente falou no episódio anterior, né? Quando a gente introduziu essa conversa. Inclusive na produção on-farm também. O que a gente mais erra na indústria, o que a gente mais erra no on-farm, o que a gente mais acerta na indústria e também no on-farm. Complicou agora, né? Já tava difícil. Complexou. Mas, voltando, né? É isso. A formulação, o ingrediente ativo do produto biológico, obviamente, ele vai ser o elemento fundamental, principal, pensando na ferramenta biológica. Seja ferramenta biológica on-farm, seja ferramenta biológica industrial. É o ingrediente ativo, é o micro-organismo ou o metabólito dele, que é agora hoje. Que bom que a gente consegue registrar um produto biológico com metabólito. Mas o ingrediente ativo é o elemento principal. O coração de um produto biológico é a formulação. Então, enquanto eu tenho o ingrediente ativo ali como elemento principal, minha formulação é que vai potencializar ou não esse meu ingrediente ativo no campo. E aí, quando a gente faz essa consideração, o produto industrial é formulado, o produto on-farm não é formulado. Então, isso, só aí eu já tenho um ponto super importante sob o ponto de vista de armazenamento do produto. Um produto com uma formulação adequada vai ser um produto então, que eu vou ter maior possibilidade de armazenar, né? Armazenar esse produto por mais tempo. O produto on-farm, não. O produto on-farm eu vou produzir, se eu conseguir produzir de qualidade, que sim, é possível produzir um farm de qualidade, só que ele não é formulado. É um produto que fermentei, o caldo fermentado está pronto para uso. E aí é onde a gente não estabelece o não estabelecimento de limite para a gente, de prazo de validade desse produto, porque não é formulado. Então, não tenho como determinar um prazo de validade dele ali. Tá? Então, isso é o que a gente talvez mais esteja acertando mais na formulação e errando mais também na falta de formulação. Porque a gente tem produtos, inclusive, registrados que dizem que assim, meu diferencial é a formulação. Mas é basicamente arroz triturado com fungo ali dentro. Gente, isso não é formulação, tá? Então, assim, a gente tem que considerar esses pontos também e a gente avançou. A gente precisa avançar muito mais quando o quesito é formulação de produtos. Sim. E aí, professor, pensando em formulação mesmo, né? Para estabilização desses micro-organismos. Eu tenho lá... Eu gosto de separar dois cenários, o fungo e a bactéria, né? A bactéria, normalmente, ela vem tradicionalmente, né? Ela vem numa solução solúvel, né? Ela vem numa solução líquida, uma solução concentrada
em geral, né? As formulações são SC, suspensão concentrada, perdão. E aí a gente tem os fungos, normalmente eles vêm em pó, né? Mas não exclusivamente. A gente tem muita formulação líquida, mas muitas vezes ela tá líquida porque ela foi dissolvida num óleo, enfim, né? Foi suspendida num óleo. Normalmente é um WP, né? Um pó, ou é um WG, um grânulo, né? O que a gente precisa ter nessas formulações para ter mais estabilidade de prateleira? Perguntando milhões, né? A formulação é um segredo industrial, né? Então, assim, a gente sabe, obviamente, quais os principais elementos que eu talvez tenha aqui na minha formulação. Então, eu tenho que ter um estabilizante para reduzir a atividade de água dentro do meu produto, pensando em um produto que é líquido. Então, assim, produto líquido, em tese, meu micro-organismo cresceu no bioreator, eu invasei ele. Isso não é formulação, né? Porque o micro-organismo vai continuar crescendo, vai continuar um metabolismo ativo ali. Então, o que a gente faz para estabilizar e parar o crescimento desse micro-organismo? Usa um estabilizante. E esse estabilizante, ele reduz a atividade de água que tem no sistema, ou seja, ele reduz a água disponível. Se ele reduz a água disponível... Não que ele seca a água, mas ele deixa indisponível. Isso é um ponto importante. Ele não retira a água do processo. Mas esse componente, ele vai se ligar às moléculas de água, deixando a água indisponível para o micro-organismo. É líquido, mas a água está indisponível. Então, se eu não tenho água disponível no meu sistema, bioquimicamente, a gente entende que uma atividade metabólica não acontece. Ou acontece de forma muito lenta. Então, isso me dá estabilidade. A gente tem alguns compostos que podem ser utilizados. Eu tenho também a possibilidade de utilizar um protetor solar para os micro-organismos, né? Porque eu vou posicioná-lo, vou fazer a aplicação dele. Nem sempre a gente consegue aplicar à noite, nem sempre a gente consegue aplicar nas horas mais frias do dia. Então, eu tenho que garantir que esse micro-organismo, que é muito eficiente, que demorou muitos anos para ser selecionado do ambiente, na bancada, escala piloto, ele vá para campo com estabilidade de manutenção, que ele consiga cumprir o que ele cumpriu lá no laboratório, né? Que é a capacidade dele de ser funcional. E o sol é um limitante para esse micro-organismo. Então, se ele é colocado numa condição que ele não consegue tolerar aquele sol, aquela incidência solar, ele morre também. Então, eu tenho que ter também protetor solar, às vezes, nesse produto. Então, consequentemente, eu vou fazendo aditivos ao meu produto que vão me dando a formulação final. Então, isso a gente vai ter principalmente em produtos líquidos, né? Mas o protetor solar ele vai também ali no produto sólido também. A formulação ela vai ser pensada, obviamente, se é bactéria, se é fungo, se o meu produto ele tem endósporo e se não tem, se ele tá um fungo, se é o conídeo ali ou se é alguma estrutura de resistência do próprio fungo. Então, ela acaba sendo muito variável em função do micro-organismo que eu estou formulando. Mas ela é o coração mesmo da... E da estrutura do micro-organismo que você está entregando, né? Exatamente. No produto. E só para fechar esse assunto, assim, mas em uma célula vegetativa, como que eu poderia proteger ela na formulação? Então, como eu falei anteriormente, com estabilizante, com protetor solar, reduzindo a atividade de água, né? Sei lá, se você pega o nosso portfólio de produtos biológicos hoje, a grande maioria é bacilos. E por que é bacilos? Porque bacilos eu consigo esporular. Então, ele vai na forma esporulada. Consequentemente, a minha formulação não precisa ser tão agressiva para manter a viabilidade. É mais fácil, né? Porque ele está na forma de endósporo. Os produtos que a gente já tem, excelentes produtos, bactérias gram-negativas, que são mais sensíveis, aí eu tenho que investir mais em formulação. Você pega shelf life de produto gram-positivo, os bacilos, e gram-negativo. Shelf life é diferente. Né? Geralmente, os inoculantes, que são a base de micro-organismos gram-negativos, vai ter um shelf life tempo de prateleira mais reduzido. Sim. Então é exatamente isso. A forma... A estrutura ou vegetativa ou esporulante que eu entrego no produto dita muito qual que é o shelf life desse produto, né? Exatamente. E o endósporo, né? Pensando em um bacillus, esse endósporo, ele é estável, assim, generalizando, tá? Eu sei que cada um tem sua particularidade, claro, né? Mas depende, né? Do ambiente também. Mas generalizando, qual que é a viabilidade de um endósporo, de um bacillus? Quanto tempo, assim, ele fica viável? Anos, né? Endósporo é muito resistente. Ele foi evolutivamente desenvolvido para isso, né? Geneticamente ali, para proteger o micro-organismo que está, como é que posso dizer? Que está embarcado nessa estrutura biológica. Então, o bacilos ou os micro-organismos capazes de fazer endósporo, quando sentem que o ambiente não está favorável para eles, eles formam endósporo.
Ou seja, o material genético daquele micro-organismo fica protegido dentro de uma capa. E essa capa suporta radiação solar, suporta temperaturas elevadas, suporta pressão elevada também. Então, a gente consegue manter a viabilidade durante muitos anos de um endósporo. Então, eu já vi alguns pesquisadores falar assim, então eu não preciso formular um produto que é a base de endósporo, porque basicamente ele já tem uma capacidade de resistência muito grande. Mas a gente tem que entender que não é só isso. Né? Eu tenho que embarcar algumas características, alguns elementos ali que permitam que quando o meu endósporo germinar, a minha célula vegetativa agora consiga ser protegida. Sim. Inicialmente, pelo menos, né? Até ele colonizar o sistema. Então, mesmo um produto à base de endósporo, ele precisa ser formulado também, ter uma boa formulação. Ele precisa ser estabilizado também, para ele não começar a germinar dentro do frasco. Perfeito. Né? Porque eu tenho água, tenho condições ali que seriam favoráveis para o seu desenvolvimento e ele pode deixar de ser endósporo e germinar. E aí perde qualidade, justamente. Perde qualidade. E só assim, me corrija se eu estiver errado. O micro-organismo que saiu de lá da caatinga, será que ele vai ter uma capacidade maior, mais fácil de eu esporular ele ou não? Certamente sim. Então tô certo. Certamente sim. A gente vê, Thaís, em condições de... Tem alguns experimentos já mostrando isso, tá? Que não necessariamente da caatinga, mas em condição de déficit hídrico, que é a nossa situação lá. A planta, ela recruta esses micro-organismos nessa condição. Então, a gente tem alguns experimentos com trigo e com arroz que mostram o seguinte. Em uma condição de fornecimento hídrico adequado, a maior parte da população desses micro-organismos é gram-negativa, ou seja, não esporulantes. Quando a planta passa por um estresse hídrico, ela recruta os micro-organismos esporulantes. Aí aumenta a população de gram-positivo. Aí aumenta a população dos esporulantes, os gram-positivos. Quando eu volto com a irrigação, minha população ela tende a voltar também então, para o que era gram-negativo. Então, essa flutuação dentro desse sistema, ele permite exatamente isso. Então, quando a gente vai numa condição de seca, lá na caatinga, e isola, a grande maioria dos micro-organismos que a gente isola são micro-organismos esporulantes. Porque é uma condição para eu manter a vida naquele sistema. Sim. Não dizendo que eu não vou ter micro-organismos gram-negativos ali, a gente tem. Mas, geralmente, eles estão numa camada mais profunda do solo. Geralmente, eles estão mais em contato com o sistema radicular. Então, quando eu distancio um pouco o sistema radicular da planta e quando eu pego mais na superfície desse solo, eu vou ter uma incidência Quem sobrevive maior. é quem tem mais vantagem competitiva, Exatamente. Né? Nesses ambientes mais estressantes. E aí é Darwin agindo. Justamente. E aí, professor, retornando ali para o assunto da qualidade, né, dos micro-organismos, até para tirar uma dúvida aí do nosso ouvinte, como que é feito hoje o controle da qualidade nos laboratórios aí, ou laboratório de pesquisa, ou nos laboratórios das indústrias? Como que esse controle de qualidade, ele funciona hoje? Thaís, a gente tem algumas limitações nesse ponto. Isso é importante você ter abordado, porque a gente teve uma portaria conjunta, agora recentemente, em abril de 2023, né, que ela versa sobre algumas coisas em relação ao controle de qualidade, mas não deixa muito claro para a gente ainda. Quando eu penso em controle de qualidade de inoculantes, a legislação é muito clara para a gente. Eu tenho lá todos os protocolos, todos os padrões que devem ser adotados, quais as metodologias eu tenho que adotar para avaliar o controle de qualidade do inoculante, qual é o meu limite de micro-organismos não alvo que devem ter ali, se o meu substrato é líquido ou se o meu substrato é turfoso, eu posso ter algum contaminante ou não. Então, a nossa legislação de inoculante está muito redondinha. Eu acho que a gente consegue hoje, seguindo os padrões já recomendados em legislação, para inoculante está tudo muito claro. Né? Eu sei exatamente o que fazer, as diluições que eu tenho que fazer, qual diluente eu devo usar para aquele elemento. Tá ok. Quando eu penso em biodefensivo, nossa legislação, embora recente, agora, né, para registro desses produtos, ela não deixa muito claro. Né? Ela não diz se eu posso ter algum outro micro-organismo ali que não o meu alvo, qual tipo de metodologia eu devo adotar. Então, ela diz assim, métodos validados internacionalmente ou utilizados como rotina nos laboratórios. E é esse métodos utilizados como rotina no laboratório que a gente esbarra no problema padronização de qualidade. Sim. Né? Porque assim, lá no nosso laboratório a gente segue as normas internacionais. A gente vê laboratórios que emitem laudo seguindo metodologias que eles inventam. Que assim, vozes da minha cabeça, né? Eles vão lá e resolvem, vou fazer essa diluição, vou fazer esse processo e vou atestar a qualidade de um produto com um laudo assinado por um responsável técnico. Então, ainda a falta de padronização para estabelecer qualidade de um produto
é um elemento que a gente precisa, de fato, discutir. Mas vamos supor que você me envia um produto e você quer testar a qualidade desse elemento. E aí, para testar a qualidade de elemento, a gente tem que primeiro te fazer algumas perguntas. O que é que você está considerando qualidade? Pureza, concentração, viabilidade do micro-organismo. O que é que você quer testar? O que é que você quer considerar ali dentro? Né? Se eu não faço essas perguntas, eu faço basicamente um plaqueamento e te entrego lá o UFC por ml, pronto. É a qualidade do produto. Mas baseado em quê? Né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é essa. Tá, Thaís, o que é que você quer que a gente encontre ali? Só o micro-organismo alvo? E se for micro-organismo, qual micro-organismo você está querendo rastrear? E a gente pega, então, o produto, faz diluições seriadas, né? O padrãozão do laboratório de microbiologia, validado, adotado internacionalmente e nacionalmente. Faz diluição seriada em solução salina ou água peptonada esterilizada e faz o plaqueamento no meio de cultura adequado para aquele micro-organismo. E aí aparecem lá, né? Vão aparecer as colônias, vão crescer as colônias, a gente quantifica essas colônias e emite um laudo, né? Emite um relatório dizendo, tem tanto UFC por ml, ou por grama do produto, como queira. Só que você diz, não, Adelson, eu não quero saber só UFC, eu quero saber se meu produto está puro. Se meu produto está puro, se eu ao plaquear e eu tiver mais de 2 tipos de colônias morfologicamente distintas, isso já diz para mim que seu produto não está puro. Qual o nível de pureza que eu tenho que considerar? 10%, 20%, 30%? Isso a gente também não tem padrão para estabelecer. Sim. Há como assumir uma tolerância de impureza? Eu considero que sim. E aí eu sempre, quando me perguntam isso, eu recorro lá na legislação sobre inoculantes. Porque assim, a gente tem que partir de um elemento regulatório. Né? Eu sei que muita gente... Eu ouvi de um pesquisador agora recentemente que ele fica arrepiado quando ouve falar em legislação para regulamentar biológicos, porque fica parecendo que a gente vai engessar. E de fato, né, eu concordo plenamente com ele. Mas a gente tem que ter os limites mínimos ali estabelecidos para manter viabilidade. O que a gente considera hoje, talvez, sejam elementos ali que não interfiram na viabilidade ou na eficiência agronômica do produto. Ou na segurança do produto. Ou na segurança, perfeito. Ou na segurança. Né? Quando a gente pensa em segurança, esse limite ele tem que ser muito menor. Né? Quando eu penso na viabilidade de... Patogênicas ou fitopatogênicas. Patogênico ou fitopatogênico. Que a gente ainda parece que não existe um micro-organismo fitopatogênico que pode estar embarcado no produto. Né? Parece que é só segurança nossa, dos humanos, manipuladores, dos consumidores. Mas a gente sabe que eu tenho um micro-organismo potencialmente patogênico que pode estar embarcado ali. Então a minha segurança ela não tem que ser uma segurança só para animais humanos, como está estabelecido na portaria. Sim. A portaria estabeleceu ali só, não sei se porque foi só a Anvisa que pontuou aqueles micro-organismos alvos ali, tipo salmonella, coliformes, estafilococcus, coagulase positiva, bacillus cereus, é o que eu não poderia encontrar no meu produto. Então quer dizer que todo o resto eu posso? Se não está dito... É difícil, né? É difícil a gente ter esse elemento, sabe? Mas, de maneira geral, é isso, né? Existe, então, uma tolerância. Existe uma tolerância que é possível ter, e aí eu recorro sempre à regulamentação dos inoculantes. Né? Que até 10 a quinta... Isso que eu ia falar. Que ele diz lá que até 10 a quinta eu não poderia encontrar outro micro-organismo que não minha célula-alvo. Ou seja, isso é muita coisa ainda. 10 a quinta ainda é uma população relativamente alta. Só que se estabeleceu que agronomicamente eu não vou perder eficiência para aquela condição. Tá? Mas isso, pensando em um patógeno humano, 10 a quinta já é muito. Já é muita alto, coisa. Já é muita coisa. É algo que precisa ser bem pensado ainda também, né? Algo que precisa ser bem pensado e eu acredito que, de fato, quem tem que puxar essa discussão é a indústria. Porque a indústria tem poder de estabelecer padronização. Não é que tem que engessar ou impedir, né, ou delimitar regras para a produção. Mas estabelecer protocolos. Dizer, a indústria está usando isso aqui como protocolo padrão. A indústria entendeu que esse protocolo aqui ele pode ser adotado como protocolo padrão. Mesma coisa que se estabeleceu com a concentração do micro-organismo. Sim. Sabe? E, professor, nos seus laboratórios, quais são os contaminantes mais frequentes que você encontra nos produtos biológicos? Vamos dividir, da indústria e do on-farm. Isso é muito importante, essa divisão. Thaís, em 2020, a gente fez uma publicação avaliando a produção on-farm no Vale de São Francisco em produtos aplicados em manga e uva. 100% dessas produções, acho que a gente avaliou 13 biofábricas. 12 ou 13 biofábricas, não me recordo agora. 100%
desses produtos estavam contaminados com coliformes. Você faz termotolerantes ou totais? Totais, termotolerantes, Salmonella e E. coli. Né? Que até então era o que a gente tinha na legislação para doenças transmitidas por alimento e água. Como eu não tenho regulamentação para bioinsumos, eu recorro, então, minha regulamentação para contaminação, para DTAs, né? Doenças transmitidas por água e alimentos. E aí a gente adotava isso como padrão no laboratório durante muito tempo, e é o que vinha sendo feito por outros grupos de pesquisa também, mas avançando com outras ferramentas. E 100% desses produtos estavam contaminados com coliformes totais, 82%, se eu não me engano, se não me falha a memória, já são alguns anos, com coliformes termotolerantes, e 75% com salmonela. Uau! Ou seja... Altíssimo. Altíssimo. 75%, a gente está dizendo que 75% dos produtos das biofábricas, das avaliadas, né, na fazenda, elas tinham ali salmonela como um ingrediente ativo que ia ser aplicado em uva e em manga. Que tem consumo já... Que tem consumo in natura. Então, muitas vezes, quando eu visito as áreas de produção de uva no Vale de São Francisco ou em outras regiões, e se eu sei que é aplicado um farmo de baixa qualidade, eu prefiro consumir o produto que é aplicado defensivo químico. Pelo menos é cumulativo, né? Quando eu penso em um coliforme ou uma salmonela, o efeito é 12 horas ali eu já posso desenvolver uma infecção. E dependendo do nível, morrer, né? Mas... Morrer. Dependendo do nível, morrer. Mas esse é um ponto. Então, isso é o que a gente encontrou. Depois, a gente teve um outro artigo antes do grupo, acho que da Embrapa, que fez avaliação também. Diversas biofábricas também encontraram esses micro-organismos. Depois, a gente teve mais 2 ou 3 publicações avaliando biofábricas, e esses micro-organismos patógenos de humanos são bem recorrentes. Sim. E são bem recorrentes por quê? Principalmente matéria-prima. Então, a gente não sabe qual a matéria-prima que a turma está usando para fazer a multiplicação desses micro-organismos. E não há esterilização, né? Não é. Então, assim, eu não tenho uma forma de esterilizar esses sistemas, então, consequentemente, eu posso incorrer na produção desses micro-organismos ali. Então, esses têm sido os principais patógenos encontrados, não só no nosso grupo de pesquisa, mas todo mundo que tem feito análise das biofábricas on-farm. Tá? Isso não quer dizer que a produção industrial também não tenha. A gente já encontrou também alguns produtos industriais contaminantes do grupo coliformes totais e coliformes termotolerantes. Sim. Salmonela a gente ainda não encontrou em nenhum desses produtos, até porque não é foco nosso fazer controle de qualidade. Sim. Quando a gente recebe um produto e a gente vai testar esse produto, né, mesmo para os nossos trabalhos, ou utilizar esse produto para um TCC, para um trabalho de mestrado, a gente faz a avaliação da qualidade desse produto. E a gente acaba encontrando alguns problemas como esse. Não encontramos uma salmonela, mas coliformes termotolerantes e totais sim. E aí vale a pena a gente enfatizar que o grupo de totais e termotolerantes, eles nem são mais considerados pela Anvisa como sendo um produto que tem uma contaminação de origem fecal. Porque entendeu-se também que fermentar lactose não é só o grupo de coliforme, de contaminantes de origem fecal que faz. A gente tem diversos outros micro-organismos, benéficos inclusive, que têm essa capacidade. Então, se bater o meu resultado positivo para termotolerantes, eu tenho que fazer, então, um teste de E. coli ou teste de salmonela, para saber se dentro desse grupo eu tenho esses patógenos. Não quer dizer que um resultado positivo para termotolerantes automaticamente é uma contaminação de origem fecal. O que se assume hoje na legislação é que é uma contaminação no processo de fabril, no processo de produção, e não mais uma contaminação de origem fecal como era regulamentado, acho que, eu não lembro a resolução, mas era uma resolução, acho que de 2002. Ela mudou recentemente em 2021, eu acredito, para essa pontuação. Bateu positivo para termotolerantes, eu tenho que testar E. coli, salmonela, e ser mais específico. E hoje cereus também, outras coisas, né? Cereus nem entra nesse grupo, mas está na nossa regulamentação agora de atual, bioinsumos, né? Ele entrou ali, mas para produtos que são produzidos à base de vírus. Entendi. Né? Das lagartas ali, base de vírus. Mas a gente nem faz muito laboratório, porque hoje a maior quantidade de produtos nessa linha é bactéria e fungo, né? Então, seria salmonela, são termotolerantes, os maiores padrões. E estafilococo coagulase positiva. Legal. Legal saber. Bom conhecer um pouco mais sobre a qualidade. E aí, professor, outra pergunta. A gente falou muito de UFC, né? Num produto biológico, é só a UFC, Unidade Formadora de Colônia, que importa
É só ela que diz a qualidade do produto, se um produto vai funcionar ou se não. Então, queria, do seu ponto de vista, o que mais, além da unidade formadora de colônia, é importante considerar para a eficiência, para o bom funcionamento de um produto biológico? Pessoal, essa pergunta da Thaís está lá no meu Instagram, a resposta, está no meu LinkedIn também. Então acessem lá e deem uma consultada nesse ponto. Mas, Thaís, deixa eu ver como é que eu te respondo isso. Hoje no mercado, a gente tem visto assim, uma grande quantidade de produtos, né? Então, assim, produto no mercado não falta. A gente sabe a grande diversidade que tem. Às vezes o produto é embarcado com o mesmo micro-organismo, e aí as empresas, do ponto de vista comercial e de marketing, elas vendem dizendo assim, ó, minha concentração é maior, automaticamente é melhor do que o concorrente. E tecnicamente a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. Ainda mais em se tratando de cepas diferentes. Ainda mais tratando de cepas diferentes. Mas até cepas iguais, né? Sei lá, você pega... As especificações de referência lá. Você pega Bovera baciana e BCB 66, que é o que embarca a maior parte dos produtos hoje, pensando em produtos que tem em Bovera. Qual que é, do ponto de vista do produto A e produto B, o que vai diferenciar? É a mesma cepa, é o mesmo fungo, a mesma espécie, a formulação, muitas vezes a mesma coisa ali também, o arroz triturado. Aí o pessoal vai na concentração, diz, o meu é mais concentrado que o seu, automaticamente é melhor. E não necessariamente. A gente sabe que a concentração é um fator importante, eu tenho que ter uma concentração alta ali, até porque meu produto vai entrar um volume muito pequeno dele, que vai ser diluído em uma cauda de aplicação e que vai para o solo, que tem uma população muito mais alta do que o que eu estou aplicando. O que a gente aplica no solo, na verdade, é um percentual muito reduzido do que já tem no solo de microbiota nativa. Então, como que meu produto vai performar, né, nessa condição? Então, a formulação vai me garantir alguns elementos, mas não vai ser a concentração um fator determinante, embora muito importante. Tá? E aí, por que não? Sei lá, vamos pegar alguns produtos que a gente tem no mercado que são a base só de metabólito. Né? Não no Brasil, né? Na verdade, a gente tem produtos importados, mas registrado no Brasil a gente não tem. Mas se eu pensar num produto que a base dele é metabólito, ou pensando quando a indústria, a First ou outra empresa for produzir um produto à base de metabólito, a concentração não vai importar. Porque o que vai importar é o que o micro-organismo produziu durante o processo de produção, no bioprocesso. E aí no bioprocesso ele produziu, sei lá, X enzimas ou X metabólitos que vão ter ação no campo contra fungo, contra uma determinada praga. E é essa molécula, é esse metabólito que vai me importar. De fato, né? Onde eu vou ter ali talvez maior eficiência desse produto. É o metabólito. Nesta condição, pensando deste mecanismo de ação, a concentração não importa das células. Tem 10 a segunda, 10 a terceira, mas performa muito bem, porque no processo de produção, eu incorporei muitos metabólitos ali que vão ter ação no campo. Como que eu faço controle de qualidade disso? Aí já é mais problemático. Né? Porque eu estou falando da molécula química, os métodos que eu vou utilizar, os padrões que eu vou utilizar, eles são mais sensíveis. Então não vai ser todo laboratório que vai conseguir atestar, fazer esse controle de qualidade de concentração de um metabólito. Sim. Tá? Mas concentração definitivamente, ou unidade formadora de colônia definitivamente, não pode ser a minha única argumentação para venda e nem o meu único elemento para compra. E aí eu estou sinalizando quem está comercializando e estou sinalizando quem está comprando esses produtos também. Eu não posso acreditar que só porque o meu produto é mais concentrado que o outro, ele vai ser mais eficiente. Eu tenho que pensar em performance desse produto no campo, em formulação desse produto no campo, em área que esse produto vai ser aplicado, no manejo que vai ser adotado. Então, todo um conjunto de informações tem que estar respaldadas junto com a concentração. Então, a concentração é um dos elementos mais importantes. Não é o único que eu vou utilizar como padrão, como baliza para definir se eu vou utilizar ou não determinada tecnologia, determinada ferramenta. Então, nesse quesito, o mais concentrado, ele é importante, mas não posso tomar minha decisão baseada nessa informação. Né? E tomar cuidado também com alguns rótulos que tem ali a determinada concentração e não sei se intencionalmente ou não, mas acaba levando o consumidor a um erro de análise, a um erro de interpretação. Né? Então, a gente tem produtos que na bula, no rótulo, está lá 10 a 9 UFC /litro. E aí eu tenho o mesmo produto de outra empresa que tem UFC 10 a 8ª
/ml ou /grama. E aí, quando o produtor, ou mesmo o pessoal de revenda, vê o 9 e vê o 8, automaticamente ele infere que o 9 é mais concentrado do que o 8. Porque 9 é maior do que 8. A gente aprendeu isso lá no primário. Só que quando a gente faz um ajuste para a mesma unidade, sei lá, vamos trazer o de litro para ml, esse de litro para ml ele vem com concentração muito inferior. Então, o consumidor ele compra um produto achando que é mais concentrado, porém é menos concentrado. Isso também não quer dizer que esse produto menos concentrado é inferior. A gente está falando aqui de uma análise, de uma interpretação baseada numa informação na bula. E que eu achei, particularmente, que isso ia ser ajustado na portaria conjunta, e não foi também. Não foi, né? Então a gente Padronizar por ml, né? Não padronizou. E mesmo que fosse por litro, mas que houvesse uma padronização, né? Para a gente reduzir esse erro de interpretação do produtor, esse erro de interpretação também da pessoa que vende. Que a gente tem encontrado também a revenda tendo dificuldades nessa análise. Porque não é comum. Se você pegar essa enxurrada de produtos biológicos, é recente. Embora a gente tenha um crescimento ali, sei lá, você pega 2012 a 2022, eu tenho um crescimento exponencial, né, da disponibilidade desses produtos. Mas esses termos, concentração, metabólito, são temas ainda que são discutidos na academia. Eles não chegaram ainda nas revendas, eles não chegaram ainda no produtor. Lembrando que de ml para litro é uma multiplicação por 1000, né? E de litro para ml é uma divisão por 1000. Exatamente. Então, meu produto, 10 a 9, ele estaria ali 10 a sexta? Tem que dividir por 1000, né? Dividir por 1000. Então, e aí o meu produto, que é a oitava, mais concentrado do que meu produto 10 a 9 por litro. Então, isso é bem importante, bem lembrado. Isso é fundamental. Isso tem que ser bem considerado. E aí, outro ponto também. As cepas de micro-organismos diferentes, elas vão ter desempenho diferentes. Mesmo assim, às vezes eu posso ter uma cepa de micro-organismo. Isso aí pensando em produtos formulados com cepas diferentes, mas dentro da mesma espécie. Eu tenho lá um Bacillus subtilis, cepa X. Aí eu tenho um Bacillus subtilis da cepa Y. Mesmo que a cepa X esteja lá a oitava e a minha cepa Y esteja, sei lá, 10 a sétima, eu posso ter uma maior eficiência da minha cepa Y numa concentração menor do que aquela minha cepa X numa concentração maior, né? Porque são cepas diferentes. Tem especialidades diferentes. Isso é verdade ou não é? Isso é verdade. Você falou subtilis, mas vamos pegar um exemplo que talvez seja mais... a gente consiga fazer uma divisão melhor. Bacillus aminoliquefaces. Eu tenho um registro Bacillus aminoliquefaces como bactericida, eu tenho registro Bacillus aminoliquefaces como nematicida e tenho registro Bacillus aminoliquefaces como fungicida. Mesma espécie. 3 cepas diferentes. Como escolher? E aí vamos supor que eu compro o Bacillus aminoliquefaces que tem registro para controle de nematóides na população 10 a 10ª, super concentrado. E ainda tem inoculante também, promotor de crescimento? Sim. Bacillus aminoliquefaces. Também, também, exatamente, bem lembrado, também, não só biodefensivo. Mas eu peguei a cepa que é nematicida na população 10 a 11ª, super concentrado, e comparei com a cepa 10 a 8ª fungicida. Mesmo bacilos. Só que, por minha cepa, eu vou optar por comprar mais concentrada, porque estou entendendo que a cepa mais concentrada é a que vai me entregar melhor resultado. Só que eu comprei para tratar fungo, tratar uma doença. Não vai ter eficiência nenhuma. Ela pode ser 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a 14ª, 10 a 15ª. Não vai ter eficiência, porque a cepa, geneticamente, ela foi programada para matar nematóide. E não necessariamente funcionar como fungicida. Então, eu posso ter a melhor concentração daquela cepa. Se ela não é selecionada previamente para a função fungicida, não vai funcionar. Ou vai ter um funcionamento menos eficiente. Vai performar menos. Tá? Então, por isso que a concentração nem sempre vai ser o elemento fundamental. E mesmo assim, para as mesmas classes de produtos, eu vejo muito isso. Isso é um questionamento bem recorrente, sabe? Mesma classe de produtos. Eu tenho Bacillus aminoliquefaces e eu tenho outro Bacillus aminoliquefaces. Uma cepa X e uma cepa Y. Vamos para o XY de novo, né? Os dois são fungicidas. Eles podem ter comportamento diferente. E isso não está estritamente ligado à concentração do produto, mas sim as características genéticas, né, e fisiológicas daquela cepa. Exatamente, né? É isso. Então, fica aí
Fica a dica. E aí, a próxima pergunta a gente já acabou respondendo, né? Uma menor concentração em UFC de um determinado produto, ela indica uma menor qualidade daquele produto ou não? Já dissemos que não. Exatamente. Não está estritamente ligado a isso, né? Tá ligado também às características fisiológicas, às características genéticas de uma cepa, né? E aí, a próxima pergunta aqui, ô professor, era mais para você tirar uma dúvida para mim. A gente já comentou, divagou um pouco sobre isso no começo aqui dessa segunda parte, né, do nosso episódio, mas a formulação de um produto, ela influencia ou não no shelf life do produto? Fundamentalmente, né? A gente hoje tem plena ciência, plena certeza de que a formulação ela vai ser, sim, um dos principais elementos responsáveis pela validade, ou pelo shelf life, ou pelo tempo de prateleira do meu produto. Se eu entrego um produto que eu simplesmente fermentei, envasei, ele vai deteriorar muito rápido, porque o micro-organismo continua metabolizando. Se vocês lembrarem, né, o público nosso aqui, se for de engenheiros, se for dos agrônomos, né, ou mesmo de biólogos, lá na microbiologia a gente estuda aquela curva de crescimento de micro-organismos. Eu tenho a fase lag, né, a fase de adaptação, eu tenho a fase log, exponencial de crescimento, e a fase estacionária, e logo em seguida a gente entra na fase de morte. Ou seja, os micro-organismos metabolizaram tanto, consumiram tantos nutrientes, que passaram a produzir algumas toxinas ali dentro, e a população toda começa a morrer. A mesma coisa aconteceria no sistema fechado em um produto... Num frasco, né? Num frasco. 1 litro, 2 litros, 5 litros. A gente teria... Geralmente a gente envasaria ele provavelmente na fase exponencial. Ele chegaria dentro do recipiente na fase... na fase estacionária. E em seguida ele entraria na fase de morte. Isso sem contar em estufar frasco, né? Todas as características que a gente sabe. Que estufa frasco, professor? Fermentação. Continua acontecendo ali produzindo gases. É o resultado da fermentação. É o resultado natural da fermentação. Por isso que a gente estabiliza. E eu consigo essa estabilização na formulação. Então eu jogo um estabilizante ali, pronto, cessei o crescimento. Seja na fase exponencial, seja na fase estacionária. Geralmente a gente não invasa um produto na fase de morte, porque tem muitas toxinas ali dentro. Então estacionária ou fase logarítmica, adiciono meu estabilizante, meu micro-organismo cessa o crescimento. Esse estabilizante seria aquele que você comentou, que é um redutor de atividade de água. Poderia ser um desses. Existem várias outras coisas, né? Exatamente. Mas a função principal é reduzir a atividade de água. Né? Ou até mesmo, Thaís, temperatura baixa. Se a gente pensa assim, eu fiz uma panela de arroz em casa hoje, eu vou consumir amanhã também, a gente não deixa em cima do fogão. Vai pra geladeira. Eu vou pra geladeira. E eu vou pra geladeira por quê? Porque eu vou cessar... Diminuir a atividade microbiana. Diminuir a atividade microbiana, exatamente. Porque destampei o arroz, os esporos que estão em suspensão caíram no meu arroz. Se eu deixar ali na mesa, na bancada durante 2, 3 dias, vai começar a aparecer, crescer os micro-organismos. Jogo na geladeira, eu cesso o crescimento. Mesma coisa acontece no produto biológico. Por que ele tem que ser refrigerado? Porque provavelmente a formulação dele não garante um tempo de vida muito grande para esse micro-organismo ali dentro. Então eu vou aliar a formulação mais o elemento físico de temperatura, né? Então eu reduziria a temperatura para aumentar o tempo de prateleira desse meu produto. Então, sim, a formulação é primordial para ter um produto de qualidade no campo. Sim, com certeza. E aí, para a gente fechar, professor, queria te fazer uma última pergunta aqui, né, para fechar a sua participação. O que você acha que tem sido os maiores movimentadores hoje, né? Hoje aí nos últimos anos, quero dizer, né? Para esse crescimento exponencial do mercado de produtos biológicos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Thais, a gente teve alguns marcos na agricultura que levaram a gente a buscar ferramentas mais eficientes, talvez. Um desses marcos, sem dúvida, é a pressão de mercado que a gente sofre para produzir, isso pensando em Brasil, né? Para continuar produzindo tanto, só com coincidência menor de resíduos. Vou puxar o exemplo de HF, de frutas, né? Hoje o mercado externo ele não aceita frutas que têm resíduo alto de produto químico. Então, automaticamente, qual que é a minha solução para reduzir a quantidade de doenças na lavoura?
Tecnologias limpas. Tecnologias limpas. E dentre as tecnologias limpas, a gente tem a possibilidade de utilizar os produtos biológicos. A gente tem outras ferramentas, né, como óleo essencial, como extrato de plantas, mas eu ainda acredito que o micro-organismo, a ferramenta viva, ela ainda nos entrega um serviço agronômico melhor. E mais eficientemente industrializável. Exatamente. Pensando em escalabilidade, pensando em volume, pensando em um monte de características. O micro-organismo entrega um produto talvez mais eficiente industrialmente. O primeiro ponto que você comentaria seria a própria demanda do consumidor. Demanda do consumidor, né? Isso está muito claro. E essa demanda do consumidor não é só na linha de produtos agrícolas. Hoje a gente vê uma mudança comportamental a nível mundial tendendo a sustentabilidade. Na farmacêutica, na médica. Exato. Né? Enfim. Tudo, né? E está diretamente relacionado também com, sei lá, você pega os objetivos do desenvolvimento sustentável, são 17, né? Dos 17, se eu utilizar produtos biológicos, eu atendo 8 desses 17. Então, assim, isso é muita coisa. Isso mostra pra gente que é uma ferramenta realmente limpa. Seria a revolução biológica, professor? A gente teve a revolução industrial, agora a revolução biológica? Eu sempre termino meus textos, né, na internet apontando isso. A nova revolução da agricultura é micro. Né? Então, são os produtos biológicos que estão vindo aí com muita força. O primeiro ponto é esse, né? Demanda de mercado. O segundo ponto, com ferramentas biológicas, dependendo, obviamente, dos produtos que a gente produz em casa, no Brasil, a gente tem 100% de tecnologia para fazer aqui. A gente tem a matéria-prima, a gente tem os ingredientes ativos e, mais importante, nós temos pessoas capacitadas para fazer esse processo. E se eu tenho toda a cadeia produtiva internamente, eu vou sofrer menos flutuações, por exemplo, do dólar, pensando em matéria-prima. Né? Então, assim, se eu não tenho essa flutuação de preço, né, de valor em relação à produção, eu consigo manter uma constância em relação à produção desses produtos. Então, isso impulsiona muito, né, o desenvolvimento dessas novas ferramentas. Então, esse seria um segundo ponto. A independência nacional. Independência soberania nacional. Soberania nacional em relação ao desenvolvimento 100% com ferramentas nacionais. Né? E o terceiro ponto, eu talvez pontuasse aí a eficiência desses produtos. No passado, de fato, né, a gente ouve muito, né, até uma frase muito, muito dentro do agro, produto biológico é água de batata. Talvez no passado realmente a gente tivesse essa baixa qualidade nos produtos, mas hoje a gente tem produtos com tecnologia tão alta, né, com tanta tecnologia embarcada naquele 1 litro, porque assim, imagine você produtor, você aluno da área de agrárias e biológicas. A indústria de bioinsumos não está inventando nada. A gente está pegando o que está na natureza, entendendo como isso funciona na natureza, a gente leva para o laboratório, a gente escalona isso, a gente formula e entrega ao produtor. O que já está na natureza. Então, aquela ideia é do campo para o campo. Campo, bancada, indústria, campo. Então, a gente está fazendo isso. A gente está acelerando ou potencializando o que já existe ali no sistema. Então, isso nos dá uma vantagem muito grande, né, dentro desse cenário. E esses produtos passaram até agora uma eficiência muito boa. Se você pegar os dados relacionados ao uso de nematicida na safra 21-22, é espantoso. A gente, em 2015, a gente usava 6% só de produtos de base biológica para controle de nematóides. 94% desses produtos eram químicos sintéticos. Em 2020, safra 21-22, produtos biológicos representaram a comercialização de 75% das ferramentas para controle de nematóide. Você vê o que isso significa que reviravolta dentro do segmento. É muita coisa. Óbvio que a gente não está dizendo aqui que a gente só vai usar ferramentas biológicas. Mas a gente está caminhando, sim, para um sistema de produção onde eu utilize o biológico como regra e o químico como exceção. O químico realmente, para quando o biológico a gente entende que ele não vai... aquela ação de choque, sabe? Estou com uma quantidade... Apagar fogo. O biológico ele não é apaga-fogo. O biológico é, sobretudo, preventivo. Equilíbrio. Então, é mais ou menos nessa linha. Então, o primeiro, demanda de mercado. O segundo, soberania nacional em relação à produção. E o terceiro, eficiência desses produtos. Né? E aí, por que nematicida biológico ele representou essa reviravolta no mercado? Porque funciona. E funciona igual ou superior aos químicos sintéticos. Né? Então, assim, não tem por que não usar.
Então, talvez eu pontuaria esses três pontos. Excelente. Tá. Tô plenamente de acordo. Acho bom. E aí, pra gente fechar mesmo, definitivamente, professor, qual que você acha que é o futuro dos bioinsumos? Thais, a gente costuma falar que a gente está aprendendo biológicos com a tecnologia rodando, né? Essa reviravolta foi muito nova. Safra 21-22 a gente não esperava essa reviravolta de nematicidas biológicos, mas quando a gente olha para o nosso portfólio de biológicos, a gente está vendo a ponta do iceberg ainda. Pensa, sei lá, em biodefensivos. A gente tem meia dúzia ali de bacilos, né, pensando em bactérias. A gente agora começa a ter outros organismos, como pseudomonas. Uhum. A gente tem alguns fungos, mas nosso portfólio não é muito amplo. Eu acredito... Dada a biodiversidade que a gente tem. Exato, Aí esse ponto é importante. Qual é o meu referencial para falar isso? A biodiversidade que a gente tem. E a funcionalidade desses micro-organismos que a gente tem. Então, eu acredito muito que o futuro dos biológicos é personalização. É atender com ferramentas eficientes regiões distintas, que apresentam às vezes a mesma doença, sei lá, vamos pensar em controle de doenças, tá? Fungicidas. Apresentam a mesma doença, mas... Em ambientes diversos. Em ambientes diversos, e a cepa do patógeno também é diferente. Uhum. Então, a entrega, a eficiência do meu produto, eu tenho performances diferentes nas regiões muitas vezes. Por conta, às vezes, da cepa do patógeno também, que é diferente. Você quer dizer, assim, tipo um fungicida desenvolvido para a condição do cerrado? Um fungicida desenvolvido para a condição do Nordeste, um fungicida desenvolvido para a condição da região Sul. Isso é totalmente... Isso é personalização. Isso é personalização. Na sua opinião. Na minha opinião, isso é você conseguir personalizar, entregar a ferramenta para esse grupo. É possível? É muito possível isso. É porque a gente vem do modelo químico que demora muitos anos, eu preciso de muitos investimentos para desenvolver uma nova molécula, né, para atender essas especificidades. Para o biológico, a gente sabe que não é assim. A gente consegue acelerar muito o processo. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. E aí, com a evolução da legislação também, isso vai se tornar cada vez mais possível. Né? Exatamente. Tá? Mas eu acredito muito nisso. Personalização dos produtos biológicos. Excelente. Legal. Um excelente ponto de vista. Espero que sim. Professor, então, queria te agradecer mais uma vez a sua presença aqui, tá? A sua ilustre presença. Imagina. Aqui. A gente já se conhece já há alguns anos, né, professor? Acho que já vamos pro 4º ano que a gente já conversa bastante. Então, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente grava aqui em Maringá, tá, pessoal? Então é sempre um prazer ter você aqui em Maringá, vindo de lá da Bahia até aqui para participar com a gente do Biocast e ajudar a trazer mais informações de qualidade aí pro mercado de bioinsumos, né? Fica aqui meu agradecimento a você. Obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras e por você como pesquisador, pela sua contribuição também como pesquisador. Não digo aqui só no F1 Biocast, mas para a sociedade como um todo. Muito obrigada por tudo, professor. Agradeço a presença aqui mais uma vez. E você sabe que as portas estão sempre abertas. Imagina, Thais, eu queria agradecer muito, tá? Mais uma vez também o convite e a parceria, né, firmada entre a gente. E dizer que estou à disposição da First, né, e à disposição da sociedade que financia também muito as nossas pesquisas. Né? Então, o retorno que a gente dá não é só pensando na indústria. É pensando no que a gente pode entregar para a sociedade também como um todo. E na formação de recursos humanos, né? Então, o time que a gente vem formando de graduados, de pós-graduados, isso também acaba sendo uma contribuição. A gente tenta entregar recursos humanos de excelente qualidade para o mercado. Colocar a gente com conhecimento de qualidade para ajudar a desenvolver esse desenvolvimento sustentável que a gente está buscando. Né? Exatamente. Isso aí, obrigada, professor. Obrigado. Para você, ouvinte, fiquem ligados nos próximos episódios, né? Aí a gente logo vai trazer mais novidades para vocês. E obrigada aí pela audiência, por ter assistido aí o nosso mais um episódio da F1 Biocast. E a gente está aí à disposição. Obrigada, um abraço, pessoal. Tchau, tchau.